Hoje é 2 de setembro de 2022, são 17 horas e 25 minutos. Este Leite Fernandes não fez crônica desde hoje é sexta, desde segunda-feira, eu creio. Mas vem tendo 900 a 1.000 e poucos acessos diários, o que significa que os nossos colegas, principalmente aqueles da área jurídica, têm refletido bastante sobre o que eu venho dizendo, maior parte das vezes sem preparação alguma e levando a conhecimento dos nossos companheiros mais novos, inclusive, aquilo que passa pela mente, já cansada, admita-se, deste advogado criminal que talvez seja o vice-decano da Advocacia Criminal Paulista e, quiçá, brasileira, porque é muito difícil um criminalista resistir 87 anos, vivo e razoavelmente lúcido, às provocações advindas desta negra pandemia que parece estar terminando, mas sendo substituída por esta progressão de natureza terrível na disputa à presidência da República. E eu venho pensando nisso, sim, porque o Brasil, num sentido escolástico, num sentido pragmático, parou, com os juízes agora redespertando para a vida, trabalhando muitos ainda em casa, com os tribunais também parcialmente fazendo reuniões ou sessões com acompanhamentos assemelhados às chamadas lives, com essa disputa que é maquiavelicamente sacrossanta entre as perlustrações de um lado e de outro, com o protagonismo de Lula de uma parte, de Bolsonaro da outra, e dos candidatos menos aparelhados, não eticamente, quiçá, mas politicamente, quem sabe, atrapalhando um e outro com o furto ou subtração de votos de um lado e de outro, na medida em que um ou outro pretendente avança mais na lista das preferências. Ao lado de tudo isto, uma campanha pelo chamado voto útil, ou seja, não devendo desperdiçar-se um ou outro voto que poderia liquidar a disputa agora no primeiro turno, valendo dizer que o Brasil precisa definir isso sim, de um lado ou de outro, pouco importa, mas precisa definir, porque nós brasileiros necessitamos urgentemente do enfrentamento dessas disputas, que não são exatamente disputas de natureza política, mas para 1 milhão de advogados, que é a incúria do Ministério Público. Do Ministério Público, não. Do Ministério da Educação, pôs no país 1 milhão de advogados, estão angustiados. Os
advogados e mais de 1 milhão estão angustiados, precisando exercitar o seu trabalho normal. Em outros termos, essa picaretagem que vicejou no Ministério da Educação durante esse tempo todo colocou nas nossas ruas, nos nossos foros, mais de 1 milhão de colegas. Agora, com a perspectiva de aumento farisaico, com os cursos online oferecidos por uma ou outra operadora a 2 centenas de reais, quiçá uma bobagenzinha mensal, com as aulas multiplicadas sim na internet. O professor dá uma aula pela internet multiplicada não se sabe quantas vezes. O professor recebe uma miséria e a operadora percebe centenas de vezes a mais do que aquilo que paga ao operador do direito. O presidente da ordem, respeitadíssimo colega, que este antigo escriba de direito penal conhece só por via do chamado ecrã, via do fica muito feio, por meio do chamado ecrã, afirma que o exame de ordem não se destina a imolar os candidatos. Não se destina a imolar os candidatos, mas é preciso que se saiba quantos mais vão ser postos. Nesse conflito terrível pela possibilidade de sobrevivência, houve alguém fazendo as contas há uns tempos atrás. O Brasil sozinho tem mais advogados que o resto do mundo junto. E nós temos mais faculdades de direito postas em cada vilarejo do que o resto do mundo também junto. Com permissão à criação aqui e ali. E com os nossos companheiros, que são advogados competentes, professores, sim, verbalizando as aulas com retidão, recebendo honorários ou vencimentos miseráveis, porque precisam viver, então se dedicam ao esticamento das pernas numa ou noutra faculdade, aqui, ali, numa esquina ou noutra esquina, a fim de conseguirem satisfazer as necessidades domésticas de sobrevivência, com dezenas de escritórios sendo encerrados, fechados, em razão da pandemia. Já se fez uma contagem por aí e se chegou à conclusão de que o Brasil tem um advogado para 160 habitantes. Ou seja, se toda a população brasileira for ajuntada ou arredondada num bloco só, cada um dos habitantes necessitados seria atendido de tal forma que 160 habitantes seriam passíveis de congregação na pessoa de um advogado só. Em outros termos, um advogado do Brasil para cada 160 e poucos habitantes. Foi isso que nós conseguimos fazer com esta vergonha que aconteceu no nosso Ministério da Educação, o Ministério da Educação e Cultura, com essa transmigração de ministros de lá para cá e com essa autorização a funcionamento de faculdades que nem se sabe mais como está. E quais são os ministros responsáveis por isso?
Quais são os servidores ou funcionários do Ministério da Educação, do Ministério da Educação e Cultura, como querem outros? Quais são os funcionários responsáveis por isso? E o que nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, temos feito para fiscalizar ou impedir que essa podridão continue a existir, eminentíssimo presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil? E se dirá que o Paulo Sérgio Leite Fernandes não tem o direito de tecer tais críticas? Tem sim, porque começou a sua existência modestamente, já como um auxiliar, quem sabe, de manifestação dos mais velhos, numa subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, lá na comarca santificada de Santos, há 62 anos atrás, quem sabe. Um pedaço grande da vida deste advogado criminal foi dedicado à nossa grande mãe. Eu chamo a Ordem dos Advogados do Brasil de grande mãe. 20 e poucas seccionais espalhadas por aí, cuidando de 1 milhão de advogados. Estes são os inscritos na ordem. Fora aqueles que praticam a rabulice porque não aprovados no exame de ordem e submetidos a essa prática ou apuração de possibilidade de prática honesta por comissões preparadas pelas seccionais espalhadas por aí. E se dirá, Paulo Sérgio, você não tem o direito de tecer esse tipo de censura? Tenho sim. Tenho sim. Porque sou um dos pouquíssimos sobreviventes que corrompeu, não, que não se permitiu praticar qualquer forma de corrupção para aviltar o ensino jurídico no nosso país. O que nós temos então nessa véspera da decisão do primeiro turno, quiçá, para o aplauso a um ou outro candidato à presidência da República, o que nós temos? Só no âmbito jurídico, só no âmbito dos bacharéis em direito, nós temos uma angústia terrível, para a qual eu, com certeza absoluta, sou um predestinado. Porque há anos e anos e anos pleiteio e pretendo que a nossa beca não seja emporcalhada. E se dirá, nós, OAB, a grande mãe, nós temos dedicado um esforço grande pela imacularização, expressão complicada, os nossos cursos de direito. Não temos feito não. Nós temos agido com uma benevolência que não se consegue explicar pela sua dimensão. Eu vou repetir. Nós temos 1 milhão de advogados no país. E com a cornucópia continuando aberta pela proposta de cursos online a serem vendidos por ninharias para o perlustramento da habilitação à advocacia. E nós estamos deixando que isto aconteça.
continuamos permitindo que isto venha a acontecer. Este velho criminalista, já no terceiro terço da profissão, que tem suas perebas sim, procurando bem, todo mundo tem pereba, só a bailarina que não tem, isso é de Chico Buarque, de outro parceiro, benfazejo. Eu tenho os meus pecados sim, quem não os tem? Uns pecadinhos, os pecados e os pecadões. Mas o pecadão de emporcalhamento da minha beca eu nunca tive. Outros, quem sabe. E se tiver que disputá-los, hei de abrir o coração e mostrar onde eu errei, onde eu pequei, onde eu falhei, sim. Porque aos 87 anos há poucos segredos a serem consumidos no escondimento de uma alma já gasta pela vida, mas ainda lúcida e racionalmente enfrentando esta problemática que a nossa nação está passando. Então, eu, velho marinheiro da advocacia criminal, ainda respeitado, quem sabe, um pouco talvez, ainda eticamente garantindo um comportamento razoavelmente adequado, ainda com uma lucidez quase plena, este velho advogado continua indagando ao nosso presidente do Conselho Federal, que é um jovem presidente. Jovem, sim, porque hoje, aos 50 e poucos anos, o ser humano, o advogado, está ainda na metade do amadurecimento. 60 anos hoje, é um homem posto, com capacitação média ao amadurecimento pleno, desde que mantenha a saúde física e a saúde mental. A pergunta que se faz aos nossos líderes das 23 seccionais que nós temos: o que fazemos nós neste ocaso de uma vilegiatura que se vai na presidência da República e pela reabertura da liderança, que não importa qual seja hoje. Não há nem importar qual seja para o Paulo Sérgio Leite Fernandes, mas há de ser alguém que tenha no coração, na alma, na capacitação e na capacidade de crítica, a possibilidade de repensar o que vai acontecer ao nosso emporcalhado Ministério da Educação. O que fizeram conosco? E o que nós deixamos que fosse feito conosco? Eu tenho os meus pecados, sim. E numa disputa, eu não tenho mais regras. Eu vou ao absurdo da imprescindibilidade de dizer qual a medida daquilo que eu faço de ruim e daquilo que eu consegui fazer de bom para manter a minha beca limpa até os 86 anos. Formado em 1959, já perdi a conta dos anos. Não o melhor deles, não, mas ainda teimoso na arte da disputa. O que nós fizemos para impedir que nós chegássemos a esse ponto? Nós, líderes todos, nós, a maioria daqueles que conviveram comigo já morreu. A maioria já morreu. Eu sou um sobrevivo. Um fantasma da ópera perdido num mundo que talvez nem seja mais o meu.
Porque a grande mãe, quem sabe, hoje é outra. Porque deixa que o ensino online chegue a essa consequência tão miserável que permita essa multiplicação de pães podres num armazém que tem as portas absolutamente abertas ao envergonhamento do exercício da advocacia. Nós vamos levar cerca de uns 20 a 30 anos a colocar um barril de formol nessa podridão deixada por vocês que tomaram conta do Ministério da Educação ou do Ministério da Educação e Cultura, não importa a denominação correta, durante esses anos que se passaram. E nós tivemos líderes que lutaram contra isso. E lideranças que não estão dando a importância qualquer ao que vem acontecendo. Eu vou perguntar, outra vez e pela última vez, o que vocês fizeram conosco? Ministros de educação que passaram por lá. O que vocês deixaram que acontecesse conosco, que são funcionários de pequeno, de médio e de grande porte, esse ministério importantíssimo, a educação dos nossos jovens. O que vai acontecer? Digníssimos presidentes das nossas 20 e poucas seccionais e os nossos perlustrantes desses cursos online postos com multiplicação nas redes da internet por provedores que não têm a mínima cautela na cientificação das consequências. Os cursos online, no fim das contas, deixam de lado a necessidade de comportamento físico para o agrupamento dos alunos. Os cursos online são milagreiros. Os cursos online se estendem como se fossem salveiros desordenadamente espalhados por buracos apodrecidos no território da nossa nação. Então, nesse fim de tarde, às 17 horas e 50 minutos, quase 18 horas, sem que eu tivesse podido, nessa semana, chegar a qualquer desenvolvimento menos caótico dessas crônicas que eu faço com não esmaecimento da minha teimosia, embora haja o sacrifício grande, sim, nesse tipo de manifestação, porque é cansativo e bastante. Às 17 horas e 50 minutos desse dia, que é dia 2 de setembro de 2022, eu pergunto a vocês, 20 e poucos presidentes das seccionais que nós temos, não se sabe quantos presidentes das subseções da OAB que nós temos, ao 1 milhão de advogados que nós temos espalhados por aí, sofridos sim, famintos, com escritórios encerrados, em razão da pandemia e de falta de alimentação,
Aqueles que estão a cursar curso de direito honestos, sim. Quantos? Aprovados eticamente por comissões razoavelmente sensórias de juristas legitimados a tanto. Pergunto pela última vez, o que nós fizemos? Por que deixamos isto acontecer? Por que deixamos que continue acontecendo? E quantos líderes nossos temos hoje, idade adequada que possam enfrentar esse terrível componente de provações que há de ser enfrentado, tal componente, pelos nossos líderes que vêm por aí? Quantos são? 20, 30 anos de emporcalhamento da advocacia nesse país. Deixado acontecer. E se dirá que a nossa grande mãe não quis fazer? Não. A OAB é uma senhora que já foi severa. E se dirá que a nossa grande mãe, a OAB, teve um namoro menos conspícuo com os seus pretendentes? Não, porque nós somos, no mínimo, honestos no exercício daquilo que é quase uma brahmania. Brahmania é uma postulação de Brahmanes. Os nossos líderes eram e são honestos. Por que nós estamos deixando que aconteça isso? Eu pergunto aos 20 e poucos presidentes das nossas seccionais. Nós somos 1 milhão. O Paulo Sérgio é um dos sobreviventes deixados à deriva ou deixados aí como testemunhas do que aconteceu, do que vem acontecendo. A minha inscrição na ordem em São Paulo é 13 mil e pouco. Antes de mim, vivos. Na seccional de São Paulo deve haver aí um número não superior a 2 mil e poucos lúcidos. Sem contar aqueles colegas que não conseguem mais sequer atravessar a rua sozinhos. Então, nesse fim de tarde de sexta-feira, em que a maioria está com o chamado casual day em casa, porque muitos já fecharam os escritórios definitivamente. Eu que fiquei aqui esses 2 anos, trabalhando sim, ou fingindo trabalhar, com a clientela também sofrida, porque com dificuldade da postulação do direito, com os juízes em casa sofrendo também, com os desembargadores fazendo as suas sessões online, cada qual no escritório da sua residência, com o Supremo Tribunal Federal também, agora, que está voltando à plenitude na tentativa de reacender as possibilidades jurídicas da Suprema Corte, com os tribunais, em que os nossos preclaros desembargadores, retirando as becas, as togas dos armários, a ver se as traças não as pegaram, porque eles precisaram ficar em casa, a colocá-las ao sol, as vestes sacrossantas, com nós advogados também tentando colocar as nossas becas sagradas no sol, para que não se enferrujem ou não captem o vermelho da falta de esquentamento
resultante da vivificação da nossa temperatura. Eu devo dizer que nesse fim de tarde desta sexta-feira, o queijo all day, em que nós vamos a casa para o descanso, se em casa já não estivéssemos. Eu pergunto a vocês, 1 milhão de advogados, vocês estão satisfeitos? Estão felizes? Pergunto a vocês, 20 e poucos líderes das nossas seccionais, como é que vocês vão enfrentar isso aí? Nós que deixamos que isso acontecesse, é o pecado que nós vamos carregar, a tatuagem que nós vamos carregar isso durante os 20 e 30 anos que vem por aí. E a vocês que emporcalharam o Ministério da Educação, a saber, quantos foram? Quem cooperou para isso? Quem tentou evitar que isso acontecesse? A saber isso, o futuro vai cobrar. O futuro vai cobrar a cada qual o seu pedaço de disposição para evitar que a nossa beca fosse posta num panelaço sujo e sem a possibilidade de fervura suficiente a que nós pagássemos as nossas pecadorias. Eu vou repetir. Procurando bem, todo mundo tem pereba, só a bailarina que não tem. Eu estou disposto a mostrar as minhas, se e quando for preciso. Ou se houver disputa adequada a isso, sem regras, indo até os limites do possível e do impossível, mostrando os pedaços ruins dos meus 62 anos de advocacia. Estou. Brigar comigo hoje é muito difícil. A criatura que vier brigar comigo precisa abrir a sua beca, mostrar o seu peito, as suas coisas boas, as suas podridões, as suas porcarias, porque eu estou disposto a ir às últimas consequências. Essa briga aqui é uma briga de purgação, sim, de purgação das nossas vergonhas, das nossas ansiedades, das nossas esperanças, das nossas expectativas de um Brasil melhor, com uma advocacia sofrida, empobrecida e vítima de achincalhamento pela falta de capacitação ética daqueles que cuidaram de nós no Ministério da Educação. E a vocês dois, vocês dois estão a liderar de uma forma ou de outra essa disputa pela presidência da República. De um lado, Luiz Inácio, de outro lado, Bolsonaro. Eu quero saber o que vocês dois vão fazer. Qual dos dois vai cuidar disso? Aquele que vencer, não importa quem. Porque é um compromisso que vocês vão ter que tomar conosco. O candidato a ser guindado à presidência da República vai ter à frente 1 milhão de advogados com as suas becas velhas, aviltadas pela omissão dos antecessores que vocês tiveram, não importa quais, entre aqueles que foram colocados no trono como ministros da Educação e Cultura, ministro da Educação do nosso país. Eu quero saber, qual dos dois? Os dois juntos, não. Um dos dois vai colher esta podridão.
Um dos dois vai ter que consertá-la. Um dos dois vai pagar pelo desacerto daquele que se foi, porque quem se foi tem uma parte dessa responsabilidade. No passado imediato ou no passado remoto. Dito isto, eu vou embora para minha casa hoje, agora, às 18h02, neste fim de semana. Neste Casual Day, em que a grande maioria está em casa. Eu estou terminando aqui o meu esforçado expediente na expectativa de cooperar para a minha sobrevivência da minha família, que está muito difícil. E lá na Vevá.